Pois é, no Brasil, a cada 3 empregados domésticos, apenas um é formalizado, ou seja, 2/3 da categoria ainda não tem os direitos devidamente reconhecidos pelo patrão. O governo federal vem tentando mudar este quadro. Primeiro, com o programa E-Social, que foi lançado em outubro de 2015, que reúne em uma guia única o recolhimento dos tributos e do FGTS para empregadores domésticos. Outra medida foi lançada este ano. Até julho, os empregadores vão poder fazer um parcelamento para pagar os tributos retroativos em até 10 anos aos empregados domésticos. E quem vai comentar esse assunto hoje com a gente aqui no estúdio é o presidente do Instituto Doméstica Legal, Mário Avelino. Você também pode participar dessa entrevista, é só mandar a sua pergunta aqui para a gente. O nosso site é g1.com.br/globonews. Tem também a nossa central de atendimento pelo telefone 4002-2884. Ou se você tiver com o telefone na mão, quiser mandar pelas redes sociais, é só colocar hashtag edição 13 ou então hashtag Globonews, que eu encontro aqui a sua dúvida. Mário, a gente já esteve juntos aqui no fim de 2015, falando justamente sobre um programa que tentava regularizar a situação dos empregados domésticos. Os empregadores tinham aí uma chance lá no fim de 2015. Qual a diferença desse programa que está sendo oferecido agora para aquele que aconteceu no fim de 2015? O programa instituído pela lei que hoje regulamenta o emprego doméstico em 2015, ele dava a vantagem de isentar a multa por atraso. A multa do INSS, ela é de 20%. Ela começa, em 2 meses ela atinge 20%. E depois começa a haver a cobrança de juros de mora. E só para dar um exemplo ao telespectador, vamos supor que eu devia R$20 mil no exemplo lá. Se eu optasse pelo REDOM, que era o Programa de Regularização Previdenciária do Empregador Doméstico, esses 20 mil viravam 14 mil. O programa atual não tem desconto nenhum. É só um parcelamento. É só um parcelamento. Agora, esse programa ele foi feito para qualquer devedor de tributos federais, seja uma empresa, pessoa jurídica, seja uma pessoa física. Não é só para empregados domésticos. Não, é um programa que, na realidade, ele não foi criado para o empregador doméstico. É uma oportunidade que, na prática, eu avaliando, não vale nem a pena o empregador aderir. Por que não vale a pena? Porque ele teve um programa que a gente chama de com desconto, mas é importante destacar, Elô, que em 2015, esse programa foi instituído no dia 1º de junho de 2015, e o prazo do empregador aderir eram de 120 dias. Como agora também, né? Isso, que expirou na época em 30 de setembro. A Receita Federal que opera, faltando 14 dias, eu acho que no dia 11 de setembro, faltando 19 dias, ele publica uma portaria como vai ser operado, onde o empregador poderia, a partir do dia 21 de setembro, faltando 9 dias para acabar o prazo, aderir. Os empregadores que foram naquele dia 21, ninguém sabia nada, os postos. Faltando 4 dias, praticamente, para acabar o prazo, é que começou a funcionar. Teve Resumindo, uma correria, né? Nós tínhamos a expectativa que 1 milhão a 1,5 milhão de empregadores, principalmente formais que não assinaram a carteira, iriam aderir, e no Brasil inteiro só aderiram 13.500 empregadores, provavelmente empregadores que já tinham assinado a carteira e deviam. Então, nós estamos diante do seguinte, um governo novo, ele está criando medidas para estimular a legalidade, eu bato palmas. Agora, nós pedimos ao presidente Temer, o ano passado, uma medida provisória reeditando o REDOM, que é esse programa de 2015? Que dá desconto, desconto, ele tira toda a multa e, só eu acho que eu já disse, mas vamos reforçar. Um empregador que à época devia 20 mil, passaria a dever 14 mil. Olha o estímulo. E ele teria 120 meses. Assunto espinhoso aqui, portanto, a gente está começando a pincelar aqui para entender um pouquinho melhor. Mário Avelino, continua com a gente vai ter o Mário Avelino ainda no próximo bloco, você pode participar, é só mandar sua pergunta para a gente, você que quer regularizar a situação do seu empregado doméstico, então aqui uma chance de entender um pouco melhor esse programa. E olha, vendo as redes sociais aqui, a Ângela Nadalim falou, olha, o pessoa do Doméstica Legal não vai voltar para falar sobre as questões trabalhistas dos empregadores domésticos? Ele está aqui com a gente de novo. Eu volto a conversar, então, com o presidente do Instituto Doméstica Legal, Mário Avelino. A gente está falando sobre a medida do governo para regularizar o pagamento atrasado de tributos aos empregados domésticos. Olha, chegaram muitas perguntas. A Ângela Nadalim mandou esse comentário aqui. Ela falou, propus à minha diarista um contrato via CLT em tempo integral e ela recusou.
preferia receber por fora, daí ela dispensou. É um bom exemplo aqui que a gente tem, né? Isso daí pode virar uma dor de cabeça no futuro, né? Vai. Bom, primeiro que a lei é muito clara. Quem trabalha a partir de 3 dias por semana na mesma casa tem que ter carteira assinada. Até 2 dias diarista. Então, a questão dessa empregadora é saber se ela, de fato, é empregada, vai ter 2 dias, ainda tem que assinar carteira. Agora, se tiver mais 3 dias, assine, porque não vale a pena a informalidade. Gostei da sua opinião aí, Ângela. Olha, o Jair da Silva, de São José do Rio Preto, São Paulo, ele fala o seguinte: eu tenho uma funcionária que trabalhou no período de 2000 a 2010, sem registro em carteira, recebendo um salário mínimo. Como faço para regularizar? Como ele, tem Milhões. Muita gente, milhões, né? São mais de 3, 4 milhões de empregadores numa situação similar. Bem, vamos lá, por uma questão de justiça e direito, o empregador ele deve regularizar todo esse período, de 2000 a 2010. Agora, quanto vai custar para ele? Só de INSS tem que recolher a parte dele e a da empregada. Pelo período dele, eu diria que ele deve, brincando hoje, uns R$30 mil, no mínimo, ao INSS. Isso somado multas, juros, correção monetária. E aí vem novamente o programa do Redondo de 2015, que com esses 30 mil talvez viraria 22 mil. Então, seria um estímulo a mais. O programa atual do governo vai permitir o Jair parcelar em até 10 anos, sem os juros é baixo. A única vantagem do parcelamento, isso para qualquer um que aderir, é os juros baixos. Então, a recomendação é a seguinte: Jair, no teu caso, vale a pena aderir ao PRT, mas eu sugiro, por enquanto, todos os empregadores a não entrarem agora, porque o prazo vai até o dia 5 de julho e o Instituto Doméstica Legal, nós estamos brigando com o Congresso, quando eu falo brigando, junto ao Congresso Nacional, fazer emenda nessa medida para que o empregador doméstico tenha um tratamento diferenciado. Um incentivo. Por quê? Porque ainda tem mais um bloqueio nisso daí. Esse programa, ele exige que para aderir você esteja quites com o fundo de garantia. E o fundo de garantia se tornou obrigatório para o emprego doméstico a partir de outubro de 2015. Então, olha, o Jair é de 2010, não há problema, mas vamos imaginar um empregador que está desde 2005 e continua com a empregada. De cara, ele tem que pegar, quitar todo o fundo de garantia nos últimos 15 meses, com multas, juros e correção monetária, então já tem que desembolsar um valor alto para poder aderir. Então, nós temos que ter a consciência que empregador doméstico não é empresa. E aproveitando o gancho da agenda positiva, o presidente Michel Temer, se eu tenho uma grande agenda positiva, dá ao trabalhador doméstico, que foi discriminado por séculos, e dá ao empregador doméstico o direito, a oportunidade de regularizar sua empregada, editando a medida, reeditando o REDOM. Mandou um recado aí, a gente está ouvindo aqui a opinião do Mário Avelino, que é do Instituto Doméstica Legal. A gente está comentando um programa que foi disponibilizado para empregadores domésticos fazerem o parcelamento das dívidas trabalhistas. E ele está comparando esse programa que existe atualmente, que começou agora, tem 120 dias aí para os empregadores fazerem a regularização, com um programa que já existiu no fim de 2015, portanto... E ficou por 5 dias só no ar. Então, a gente põe aí as coisas dentro do contexto para que todo mundo em casa tenha aí a sua opinião.